E se eu te dissesse que o ketchup já foi molho de peixe fermentado? Que a maionese de hoje mal viu um ovo? E que aquela mostarda amarelinha do hot dog tem mais corante do que semente? Pois é, a indústria alimentícia pegou 4 dos molhos mais amados do planeta, colocou num liquidificador de economia, lucros e truques baratos e serviu no seu prato com gosto de gourmet. Mas calma, você já se perguntou o que tem de verdade nesses potes coloridos da prateleira? Será que aquele barbecue com gosto de doce de festa infantil tem mesmo alguma fumaça natural? Ou será só teatro químico com etiqueta estilosa? Neste vídeo a gente vai abrir os bastidores dos molhos que todo mundo usa, mas ninguém questiona. Vamos do passado sofisticado à realidade sintética, com histórias que misturam guerra, culinária, marketing e muita enganação. Prepare-se para rir, se indignar e, claro, nunca mais olhar para aquele sachê do fast food do mesmo jeito. Chega de molho fake, bora derramar a verdade. Eu sou o Bob e esse é o Sempre Curioso. Mete o dedo no like e vamos nessa! Se hoje você espreme aquele molho vermelho no hambúrguer sem nem pensar 2 vezes, agradeça ou culpe um sujeito chamado Henry John Heinz. Mas antes de chegar nele, segura essa. O ketchup não nasceu com tomate, e muito menos como acompanhamento de batata frita. O primeiro rascunho dessa ideia surgiu na China, há séculos, com um molho chamado ketchup, uma mistura fermentada feita de peixe, sal e especiarias. Sim, você leu certo. Peixe fermentado. O cheiro provavelmente afastava vizinhos, mas o sabor era potente. Esse molho exótico chegou à Europa no século XVIII e os ingleses piraram. Tentaram copiar com os ingredientes locais, trocaram peixe por cogumelo, depois por anchova, depois por sei lá o quê. O resultado? Um monte de versões diferentes com nomes parecidos, mas ainda nada de tomate. A grande virada veio nos Estados Unidos, no fim do século XIX, quando Heinz, um cara visionário e ligeiro, percebeu que dava para transformar aquele molho estranho num produto de massa. Ele pegou o tomate bem maduro daqueles que estragam fácil e ninguém queria, misturou com vinagre, açúcar, cebola, sal, pasteurizou a parada, mandou bala no marketing e criou o primeiro ketchup moderno, livre de conservantes químicos e com cara de estrela. E funcionou. O negócio voou. Heinz não só inventou o ketchup que conhecemos, como ensinou o mundo a colocar isso em tudo. Carne, batata, ovo, até arroz. A fórmula era tão boa que virou padrão. E foi aí que a indústria sentiu o cheiro, não do molho, mas do lucro. Depois do sucesso do Heinz, o ketchup virou febre internacional. Virou símbolo cultural, quase patrimônio da comida rápida. Ele estava em todo canto. Nos comerciais, nos diners americanos, nos jogos de futebol, nos lanches de escola, no cinema, no combo da vida. Foi de molho a celebridade. E claro, onde tem popularidade, tem oportunismo. A indústria viu um produto que vendia muito, que ninguém questionava, e pensou: como a gente faz isso gastar menos e render mais? Resposta: tirando o que importa. Na receita original, o tomate era a alma. Hoje, em muitas marcas famosas, ele virou figurante. No lugar do suco fresco, entrou polpa reprocessada, amido, conservante e muito, mas muito xarope de milho. Aquele mesmo que também engana no mel, no suco e no café da manhã. O resultado é um ketchup mais doce, mais denso, mais durável e com um custo lá embaixo. Pro bolso da indústria, é lindo. Pro seu paladar, um truque bem executado. Pro seu corpo, nem tão animador. Eles colocaram corante para garantir o vermelho vibrante, acidulante para imitar o vinagre e aroma idêntico ao natural para simular o que não existe mais. E enquanto isso, no rótulo, o orgulho, feito com tomate selecionado, só que você precisa de lupa para achar o tomate ali dentro. Hoje, o que você encontra por aí é um molho performático. Parece com o original. Se comporta como ele, mas não é ele. É uma cópia bem ensaiada, feita para enganar olho, língua e memória. Você aperta o sachê, vê aquela textura cremosa e pensa: aí sim, ketchup raiz. Mas o que sai dali é uma combinação de espessantes, realçadores e açúcar escondido. Tudo maquiado com corante e nostalgia. E o mais louco é que funciona. A gente foi condicionado a gostar. Cresceu com isso no lanche, no pastel da escola, no churrasco de domingo. O sabor virou lembrança afetiva. E quando mexem nisso, o cérebro defende. Enquanto isso, o tomate mesmo virou problema. Custa caro. Tem safra limitada. Precisa de cuidado.
Já o xarope de milho, barato, doce, fácil de estocar e vicia rapidinho. E aí tá a mágica da indústria. Você acha que tá consumindo algo familiar, mas tá comendo um simulacro. No fim, o ketchup de verdade virou raridade. Existe, mas tá escondido nas prateleiras gourmet, com rótulo rústico e preço alto. O que domina o mercado é um molho cenográfico, que aprendeu a imitar a memória que você tem do gosto de infância. Além dele, existe um primo próximo que também engana muita gente. Antes da maionese virar esse creme uniforme, vendido em bisnaga com rótulo genérico, ela era outra coisa, outra vibe, outra classe. Estamos falando de uma receita que surgiu nas cozinhas nobres da Europa, provavelmente entre a França e a Espanha, lá no século XVIII. A origem ainda é disputada, mas uma versão famosa diz que tudo começou na ilha de Minorca, durante uma invasão francesa. Sem ingredientes sofisticados, um cozinheiro local improvisou um molho com o que tinha: azeite, gema de ovo crua e um toque de vinagre ou limão. Bateu na mão mesmo e criou uma emulsão brilhante, aveludada, que surpreendeu os invasores. Resultado? O molho virou febre em Paris com o nome afrancesado: maionese. Daí pra frente, a maionese virou estrela de banquete. Era sinal de refinamento, técnica e bom gosto. Preparar uma maionese exigia precisão. Não podia bater demais, nem de menos. Era tipo alquimia. O óleo e o ovo só se misturavam com carinho, paciência e coordenação de braço. E o sabor? Delicado, rico, complexo. Tinha identidade. E o principal era feita na hora com ingredientes de verdade, sem pressa e sem truques. Só que essa maionese, a original, era fresca demais pro mundo moderno. Não durava dias, muito menos meses. Era sensível, perecível e artesanal. E, como toda receita que exige cuidado, ela se tornou vítima da praticidade. Ou melhor, da indústria. A indústria alimentícia adora atalhos. E com a maionese não foi diferente. Quando ela virou queridinha do público, as empresas perceberam que dava para transformar aquela delícia caseira num item de prateleira. Só tinha um detalhe atrapalhando os planos: ovo cru estraga rápido. E azeite? Custa caro. A solução foi simples, direta e, como sempre, nada honesta. A primeira vítima foi o ovo. Saiu de cena. Foi substituído por emulsificantes industriais, leite em pó, espessantes, gomas e aditivos que garantem consistência sem depender de nada natural. Depois veio o azeite. O ingrediente nobre e aromático virou óleo vegetal refinado soja, milho, canola, o que der para comprar no atacado. Dá na mesma para quem tá só olhando a margem de lucro. Para fechar com chave de plástico, o sabor, que antes vinha do frescor dos ingredientes, agora é reconstruído em laboratório com aromatizantes sintéticos, estabilizantes e um toque de açúcar para amaciar o gosto. A cremosidade não é mais mérito da emulsão natural, e sim de uma engenharia alimentar bem treinada em fingir. Hoje, boa parte das maioneses vendidas são simulações bem ensaiadas. Elas se comportam como maionese, cheiram como maionese, têm o mesmo brilho e até um gosto parecido, mas são outra coisa. Duram meses fora da geladeira, sobrevivem em caminhões sob sol escaldante e custam centavos por dose. Perfeitas para a indústria. Péssimas para quem acha que está comendo algo minimamente natural. E o mais irônico? A maionese de verdade agora é vendida como artigo gourmet. Voltou para os restaurantes caros, para as receitas caseiras da galera que quer resgatar o sabor original. Aquela feita no braço com gema fresca e azeite bom virou item de luxo. Mas calma, porque a história da maionese é só o começo. Antes de virar companhia de salsicha, a mostarda já foi tratada como coisa séria. Muito antes de aparecer num pote com tampa flip-top, ela era usada como medicamento e estimulante natural. Quem começou com isso foram os romanos. E os caras não brincavam em serviço. Trituravam as sementes da planta mostardeira pequenas, duras e amargas, e misturavam com vinho, vinagre ou até mosto de uva. O resultado era uma pasta forte, ardida e cheia de personalidade. Não era só para comer. Era tratamento para dor, congestão, falta de libido e até praga emocional.
um tipo de alívio picante que esquentava o corpo e a alma. A palavra mostarda vem justamente do latim mustum ardens, que significa mosto ardente. E ardia mesmo. Era o tipo de molho que não pedia licença, chegava marcando presença. Com o tempo, ela saiu da farmácia e foi direto para a cozinha. E não qualquer cozinha. A nobreza da Idade Média usava mostarda para temperar carnes, disfarçar gostos duvidosos e dar aquele toque apimentado em banquetes. A base da receita? Semente moída, líquido ácido e criatividade. Algumas versões levavam ervas, outras puxavam para o doce. E cada região tinha seu estilo. A mostarda virou uma verdadeira alquimia de tempero com sabor de tradição e cheiro de história. Só que a indústria, claro, achou que dava para simplificar tudo isso e deu ruim. A mostarda que muita gente consome hoje não tem quase nada da original. É uma caricatura, desenhada para durar bastante, custar pouco e agradar o maior número possível de paladares, mesmo que isso signifique tirar tudo que fazia dela um molho autêntico. Vamos ao rótulo. Aquele amarelo vibrante que grita no cachorro-quente não vem das sementes. Vem de corante alimentício, muitas vezes sintético, que colore até plástico se deixar. O sabor picante também não é resultado da moagem das sementes, mas sim de uma combinação de vinagre barato, aromatizantes artificiais e espessantes que tentam imitar a textura da mostarda artesanal. E o que sobra da semente? Quase nada. Em muitas marcas, a proporção é tão baixa que você precisa de um microscópio e um pouco de fé para encontrar. A ideia é baratear. Quanto menos ingrediente real, melhor para o lucro. Além disso, o vinagre usado não é o de vinho ou maçã como nas receitas antigas. É o álcool destilado, processado, aguado e ácido o suficiente para matar qualquer sutileza de sabor. O que era para ser um molho aromático, ardente e elegante virou um creme ácido, doce e pasteurizado, com gosto de genérico e textura padronizada. Mas mesmo assim, a maioria compra e repete, porque o público foi acostumado com essa versão fast food. E quem nunca provou uma mostarda de verdade, nem imagina o que está perdendo. Hoje, a mostarda virou mais um daqueles condimentos que finge ser o que nunca foi. O visual é perfeito. Amarelo radiante, embalagem charmosa, rótulo cheio de frases como tradicional, caseira e sabor marcante. Mas o conteúdo é quase uma paródia. As versões populares são produzidas em escala absurda, com receitas pensadas para durar anos e resistir a qualquer temperatura. Já não se trata de gosto, mas de custo, conservação e logística. E como o consumidor comum raramente questiona, o padrão virou esse mesmo. E aí entra um ponto curioso. Muita gente acha que odeia mostarda porque só conhece essa versão fake. Já ouviu alguém dizer, não gosto de mostarda, tem gosto esquisito? Pois é, experimenta uma feita com semente moída na hora, vinagre decente e especiarias de verdade. O sabor é outro, tem profundidade, calor e presença. É forte, mas não agressiva. É viva. Só que essa versão artesanal é rara, escondida em empórios, restaurantes alternativos ou receitas feitas em casa. E mesmo assim, sobrevive, porque quem prova de verdade nunca mais volta pro pote de plástico. No próximo capítulo, a gente entra na trilha da fumaça e descobre como o molho barbecue foi sequestrado pela indústria e transformado em uma sobremesa disfarçada de tempero. Antes do pote plástico e do rótulo com chamas estilizadas, o molho barbecue era um ritual. Um preparo lento, rústico, criado no calor real da lenha, onde cada ingrediente fazia sentido. Tudo começou no sul dos Estados Unidos, no coração das comunidades que tratavam o churrasco não como refeição, mas como evento social. Carne assando por horas, fogo baixo, fumaça envolvendo tudo e, claro, o molho barbecue sendo preparado no fogão, sem pressa, com tomate, vinagre, pimenta, melado e fumaça natural. Não existia receita fixa. Cada região, cada família, cada canto tinha sua versão mais doce, mais picante, mais ácida, mais encorpada. Mas o ponto em comum era um só. Era feito de verdade, com ingredientes frescos, paciência e o tipo de dedicação que não cabe numa linha de produção. A fumaça não era sabor, era consequência. Vinha da lenha que defumava a carne, do ambiente onde tudo acontecia. Era aroma vivo,
que grudava na comida, no cabelo e na memória. O barbecue original era mais que um molho, era cultura. Só que, como toda coisa boa, um dia a indústria chegou e perguntou: como a gente faz isso virar produto de prateleira? Spoiler, estragaram bonito. A indústria olhou para o molho barbecue e viu um desafio: pegar uma receita que dependia de tempo, brasa e ingredientes minimamente decentes e transformá-la em algo barato, padronizado e eterno. E como sempre, conseguiram, mas o preço foi o sabor. O que era defumado virou aroma líquido artificial. Uma substância produzida em laboratório, que simula o cheiro da madeira, mas sem madeira, sem fogo, sem alma. Um truque químico, um atalho com cheiro de mentira. E o tomate quase sempre entra como concentrado diluído, reaproveitado da indústria de extrato. Muitas vezes, mais para dar cor do que sabor. No lugar dele, entram xaropes de glicose e açúcar refinado em doses cavalares, transformando o barbecue moderno num primo distante do molho agridoce chinês. Aliás, boa parte dos molhos barbecue populares hoje são mais doces do que o próprio ketchup. Alguns chegam a ter mais açúcar por colher do que refrigerante, escondidos sob nomes como açúcar invertido, melaço de milho e xarope caramelizado. A acidez, que antes vinha de vinagres rústicos, virou um ácido artificial qualquer. A picância, um toque mínimo, só para parecer autêntico sem assustar. O resultado é um molho que parece barbecue, mas age como cobertura de sorvete, só que marrom e com fumaça fake. Hoje, se você pegar um pote de barbecue no supermercado, vai encontrar na embalagem tudo que remete à tradição. Fogo, grelha, madeira, até vaqueiro sorrindo. Tudo falso. É marketing com cheiro de lenha. De mentira. O que tem dentro é uma massa pastosa, feita para grudar, brilhar na carne e te enganar com aquela nostalgia inventada. E o pior? Funciona. Porque muita gente nunca provou um barbecue de verdade. Aqueles que começam com cebola dourando na panela, seguem com tomate e vinagre espirrando e terminam com especiarias sendo jogadas na mistura como quem joga história. O de hoje vem pronto, espesso, doce e previsível. Se você sente que tudo tá ficando com o mesmo gosto, carne, frango, lanche, batata, talvez seja a culpa dele. O molho que virou maquiagem açucarada. O barbecue virou aquilo que a indústria adora: aparência de tradição, sabor de laboratório e custo de centavos. A pergunta que fica é: você ainda acredita no que tem dentro dos potes? Ketchup que nasceu de peixe e virou açúcar com corante. Maionese que já foi símbolo de elegância e hoje é um tubo de espessante com perfume de ovo. Mostarda que tratava dor de cabeça e agora parece tinta escolar. E barbecue... Bom, o barbecue virou sobremesa com sotaque texano. Esses molhos, que deveriam ser condimentos, viraram conduítes do lucro. Deixaram de ser comida e viraram produto. A indústria não quer te alimentar, quer te fidelizar. E para isso, ela te oferece o conforto do sabor familiar. A embalagem rústica, a promessa de tradição, enquanto empurra um coquetel de ingredientes baratinhos com nomes que você não reconhece e nem devia estar comendo. A grande verdade? O gosto que você conhece foi moldado em laboratório. E o mais assustador, talvez você nunca tenha provado o original. Você conhece o ketchup, mas nunca comeu um feito com tomate de verdade. Acha que gosta de maionese, mas só provou emulsão aromatizada. Acha que odeia mostarda, mas só experimentou a versão química. E acha que ama barbecue, quando na real tá só viciado em açúcar com fumaça fake. A culpa não é sua. Foi tudo planejado assim. Então, da próxima vez que abrir aquele pote brilhante, cheio de promessas, para e pensa: isso aqui é molho ou é maquiagem? E se a resposta for maquiagem, talvez seja a hora de rever o cardápio,